Então, se você quer ser assertivo no planejamento, uma chave para isso é compartilhar informações de forma precisa. Para quem não me conhece ainda, eu sou Andréia Mello, eu ajudo dentistas a planejarem suas reabilitações orais, entregando o máximo de estética e função para os seus pacientes, diagnosticando bruxismo e disfunções oclusais. Então, dentro desse mundo que é a reabilitação, existem pequenos detalhes muito importantes que a gente não pode pular essa etapa. Toda vez que a gente queima etapa, tenha certeza que o preço é alto. Então, primeiro detalhe, enxergar o que a gente está pedindo para o técnico planejar. Não é só encerar, não é só moldar ou escanear e falar para ele que vai ser em máximo ou excêntrica e fazer um jig. Não é só isso. A gente precisa entender exatamente o que o técnico vai fazer. Então, eu quero fazer uma adesão desse planejamento. Se eu quero fazer uma adesão e ele, por exemplo, tem excesso de volume ou um dente está mal posicionado, vai ser um encerramento regressivo, como está esse aí primeiro. E não se trata de ser analógico ou digital, não, tá, gente? Tanto faz. O importante é você passar as informações de forma precisa. Então, eu tenho encerramento regressivo, encerramento aditivo, encerramento cirúrgico, encerramento digital ou analógico dentro dessas modalidades. Se você observar aí no slide, quem está acompanhando pelo YouTube, se você observar no slide, tem um encerramento verde com volume e um encerramento verde sem volume. O encerramento verde com volume é um encerramento cirúrgico, onde a gente vai utilizar o mocap para ser o guia de incisão e do desenho gengival. Se eu observar esse encerramento digital amarelinho aí, cinza com amarelinho, você vai ver que são peças em PMMA, peças testes de oclusão, peças que eu vou testar para saber se o meu paciente aguenta uma reabilitação em resina ou quanto tempo ele aguenta esses provisórios. Se você observar a figura 1, esse gesso, você vai ver que ele é um encerramento regressivo, porque a paciente não quis reposicionar dente. Se ela não quis reposicionar dente, é um encerramento regressivo, logo a gente precisa de uma guia de desgaste. Olha como uma coisa puxa a outra. E no digital, nós comentamos algumas aulas atrás sobre esse caso, que a paciente veio da orto, e eu falei para ela, faz resina, você é muito jovem. E ela, infelizmente, não me ouviu e acabou fazendo cerâmicas em outro dentista que a gente não conhece, mas o resultado não ficou tão bacana como esperávamos, né? Que infelizmente é o excesso de volume, é uma borda incisal muito espessa, não faz aquele deslize, não foi respeitado os determinantes da morfologia oclusal. Por quê? Não foi respeitado o transpasse vertical, houve-se o volume exagerado de borda incisal, o que travou a mandíbula dela. Então, as guias suaves, protusivas e lateralidade, elas dependem da morfologia da borda incisal, que tem que ser uma guia, ó. Esse é um outro caso, o caso do meu irmão, tem que ser uma guia deslizando suave, cerâmicas finas, olha a inclinação da borda incisal. Então, dentro disso, a gente percebe que há uma implicação direta com o côndilo. O paciente acaba fechando mais para trás, travando essa mandíbula lá atrás, e eu insisto que você que faz reabilitação, aprenda a pedir tomografia do côndilo. Ah, André, é algo que nunca fez parte da minha vida. Você fala, parece fácil, mas eu nunca fiz isso. Como é que pede? Vem comigo que você vai aprender a pedir uma tomografia de côndilo. É muito importante você entender, boca fechada, espaço biológico particular, existe um número que precisa ser preservado. E aí a gente faz o jig de Lutia, faz o ponto cêntrico. Ela pediu o sorriso doador da mãe dela, então nós escaneamos o sorriso da mãe dela, colamos, o Willy fez isso, o Willy Clavígio, eu trabalho com ele há uns bons anos e ele foi trabalhando essa parte agora do digital e está muito bem nisso também. Então a gente vai colocar o sorriso dela, da mãe dela, nela. Se você está acompanhando aqui pelo Instagram, vai lá para o YouTube que os slides estão bem legais. Então, a gente coloca o sorriso da mãe dela, mas sabe que vai ser um encerramento regressivo. Logo, esse planejamento não vai entrar na boca da paciente assim que
sem a gente remover as peças cerâmicas. Problema 1, o caso aqui tem que estar vendido, não é um caso motivacional. Você remove as cerâmicas que a paciente já está em boca, ela precisa estar ciente disso. O que é um encerramento motivacional? O que é um planejamento motivacional? Você coloca 100% aditivo e o paciente coloca a prova, vê se quer ou se não quer. Se ele não quiser, você não alterou nada, o dente dele, tira, um beijo, não tem problema. Se você fizer um encerramento regressivo, remover peça antiga ou desgastar o dente do paciente, nunca mais volta para o lugar. Então, a gente não pode fazer dessa forma, sendo um encerramento regressivo, o caso tem que estar fechado. O paciente tem que estar certo de que vai fazer. Um outro detalhe desse caso é, como o côndilo fechou mais para trás, o que a gente vai fazer? As pontas de canino lá embaixo, ó, olha esse slide lá embaixo, você vai ver que a ponta de canino ela está maior. Isso significa que o canino está excêntrica e que a ortodontia, que a gente vai redistribuir agora os espaços, a ortodontia vai ser guiada e feita excêntrica, ou seja, a mandíbula em posição, a gente vai extruir o máximo de dente que a gente puder, sabendo que a posição cêntrica da paciente está garantida porque o escaneamento ou a montagem foi garantida excêntrica. Quando é bom a gente fazer isso? Quando eu tenho um transpasse vertical exagerado e eu não tenho como alterar o tamanho dos incisivos, porque é o tamanho estético ideal, mas eu preciso aumentar a dimensão vertical de oclusão para que ela não tenha uma sobremordida. Então, gente, a alteração de dimensão vertical está relacionada com transpasse vertical. Não pode esquecer desse detalhe. Alteração de dimensão vertical, transpasse vertical. Transpasse vertical dos incisivos. Eu tenho que entender que existe um limite de aumento de borda incisal. Eu não posso aumentar só por estética, beleza? Muitas vezes eu tenho que alterar a dimensão, seja com extrusão ortodôntica, seja com aumento protético ou em resina. Quando que eu escolho um ou outro dentro do método? Quando eu tenho perda de massa dentária ou bruxismo, ou por erosão, ou pelos dois juntos, eu vou aumentar o volume de esmalte que foi perdido, necessariamente. Quando eu tenho um excesso de força do masseter, por exemplo, paciente braquicéfalo, eu tenho dificuldade de manter essa extrusão. Então, a chance de recidiva de intrusão dos posteriores é muito grande. Aí eu vou pensar, será que vale a pena, então, eu manter só a extrusão ou será que eu tenho que aumentar a massa dentária?